Boa tarde. Tudo bem, gente? Podem sentar, por favor. Obrigada, queridos. Bom, hoje eu tô com uma missão aí, hein, gente? Puxada, hein? Falar para os teens, assim, né? Eu tenho 2 espécies dessa lá em casa, né? E é assim, para mim é uma grande oportunidade, uma gratidão muito grande no meu coração. Obrigada por você estar aqui. Eu sei que tem uma galera boa aí de férias. Quem não está viajando, veio para cá ficar com a gente ou está assistindo pela internet, né? E eu vim trazer para vocês uma palavra aqui, como vocês sabem, o tema dos teens desse mês, né? É sobre Pedro, um olhar sobre a vida de Pedro. Na primeira semana foi o Guga que trouxe uma palavra aqui, falando sobre intensidade, Ana na semana passada. E a minha missão hoje é falar sobre o momento que Pedro nega Jesus. E o tema da minha mensagem hoje, negou a Jesus, mas experimentou a redenção. O olhar da segunda chance. Eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia. A Ana e o Guga não estão aqui hoje. Foram viajar, fazer um passeiozinho rápido. Semana que vem eles estão aí de volta. Hoje só tem a gente mesmo, tá bom, gente? Serve, né? Deus é bom, né, irmão? Então vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 26. Nós vamos ler do 69 ao 75. Amém? Partiu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E eu quero falar para vocês do contexto que Pedro estava naquele momento. Eu vou ler aqui. Enquanto isso se passava com Pedro, um julgamento cheio de maldade e falsas acusações acontecia no Sinédrio. O acusado, um homem inocente. Seu único crime, o amor pela humanidade. No coração de todos os que acusavam e daquele que o julgava, notava-se a frieza de um homem sem liberdade, cativo pelo pavor de perder o conforto, o poder e o prestígio que o mundo pode oferecer. Parecia que o vento gelado que cortava o rosto dos que estavam ali era apenas o retorno da frieza que se encontrava no interior deles mesmos, cheios de raiva, ambições e vaidade. Como a temperatura caía repentinamente, mais que depressa, ainda durante a sessão de julgamento, alguns guardas, acompanhados por servos do sumo sacerdote, acenderam uma fogueira para se aquecerem. Jesus estava sendo julgado por um crime que ele não cometeu, porque aqueles homens, aquela liderança se sentia ameaçada com Jesus. Eles tinham medo de perder o prestígio, o poder, a posição, o dinheiro. Então Jesus estava ameaçando. Eles não estavam preocupados com o povo,
como Jesus estava. Jesus estava ali pelas vidas, por mim e por você, porque aquele ato dele reflete hoje na minha vida e na sua vida. A poucos metros dali, tentando entender o que estava acontecendo, encontrava-se alguns dos que participaram da intimidade do homem que era acusado de ser blasfemo. Dentre eles, Pedro, um simples pescador, intenso, ousado, afobado e apaixonado, que havia deixado tudo para seguir Jesus e que tinha visto tantos milagres realizados pelo seu mestre, que ali estava sendo humilhado. Pedro estava tão envolvido por tal situação que mal pôde perceber que uma criada do sumo sacerdote se aproximava dele. Ao fixar os olhos em Pedro, que buscava acompanhar tudo o que estava acontecendo, ao mesmo tempo em que se aquecia próximo à fogueira, imediatamente ela o reconheceu. E ao ser questionado pela essa mulher, Pedro se desesperou. Ele foi reconhecido como alguém da intimidade de Jesus e poderia com ele ser também acusado. Sentindo-se exposto diante do olhar daquela criada, Pedro negou conhecer Jesus. Ele não se contentou apenas em negar, mas praguejou e jurou não o conhecer. Pedro era intenso. Já que era para negar, né? Vamos negar com força. Foi o que ele fez, né? Aí podemos visualizar Pedro sendo Pedro. Exagerado, intenso e reativo. E já que era para negar, ele não se limitou em dizer que não conhecia Jesus. Mas para tentar dissimular o seu sotaque galileu, que só servia para denunciá-lo como seguidor de Jesus, praguejou também, pois este comportamento não era comum aos seguidores do mestre. Ou seja, o cara negou com força mesmo. O jeito intenso e inflamado de Pedro, por muitas vezes, colocou Jesus e seus amigos em complicadas situações de risco. Exatamente como foi no momento pouco antes da sua própria negação a Jesus, quando ele cortou a orelha de Malco, chefe da guarda do templo que estava pronto para prender o Senhor. Pensando em tudo isso, acho que Pedro me lembra um personagem. Pedro me lembra Hulk. Mais reativo que Hulk eu não conheço. Se sentiu pressionado, ele explode. Hulk esmaga. Pedro, a mesma coisa. Pedro esmaga. Seja um estímulo positivo ou um estímulo negativo. Pedro não se aguentava dentro dele. Ele precisava fazer algo imediatamente. E Pedro me lembra esse personagem aqui. Deixa eu ler aqui. Pedro me lembra o Hulk porque muita força, pouco controle e nenhum discernimento. Nos momentos de grande pressão, porque o que Pedro estava passando ali era muita pressão. E quando Pedro estava esses 3 anos caminhando com Jesus, ele passou por muitas situações, por muita pressão, como todos nós passamos, né? Pedro perdera o sono naquela noite e sua mente estava confusa e o seu temperamento, o seu coração, a sua alma estavam agitados. Exausto, mental e fisicamente, em desespero, ele perdeu completamente o autocontrole. Quem nunca perdeu o controle? Quem nunca perdeu o controle diante de uma pressão ou diante de uma situação, seja ela qual for? Às vezes a gente fala assim, né? Como Pedro pôde fazer isso com Jesus? Como Pedro pôde negar Jesus? Eu não duvido, gente, do amor de Pedro.
Eu não duvido, sério, eu não duvido que Pedro amava Jesus. Mas Pedro jamais tinha sido colocado diante de uma situação daquela, porque ele estava vendo tudo que Jesus falou para ele acontecer. E ele pensou, nossa, eles vão matar o mestre, acabou a minha segurança, porque ele que dava a direção para a gente. E Pedro se perdeu no meio daquela situação, daquele contexto, e negou Jesus. A gente, por muito menos, a gente nega Jesus. Fará numa situação dessa. A gente prefere uma série do que orar. A gente prefere um videogame do que ter tempo com Deus. Quem nunca aqui, a mãe fala uma coisa e imediatamente responde? Eu tenho um Pedro lá em casa. Eu tenho um Pedro lá em casa. E eu também sou um pouco Pedro. A mãe fala uma coisa imediatamente, o cérebro é ligado direto na língua, não tem assim um filtro. Logo responde. Responde mal, responde de forma agressiva. Não é, gente? Houve muitos episódios em que Pedro vacilou. Mas este foi o episódio mais triste da vida daquele discípulo de Jesus. Alguém que havia recebido do mestre tantas provas de afeto e tanto investimento na sua formação. Já perceberam que foi exatamente Pedro, o discípulo que foi mais chamado a atenção por Jesus? Vocês sabiam disso? Quem aqui em casa é mais chamado a atenção pela mãe? Aí você fala, nossa, Flavinha, minha mãe só briga comigo, ela não briga com meu irmão. Ela só chama minha atenção. Minha professora só chama minha atenção. Por que será? Por que será? É bem provável que você seja um Pedro. E aí você exige mais atenção. Eu falo isso pro Tutu. Ele reclamou, mamãe, você chama a minha atenção o tempo todo. É que ele exige mais de mim. E Pedro exigia muito de Jesus. Mas também foi o que teve muitas oportunidades de testemunhar coisas incríveis ao lado do mestre. Será que ele está nos ensinando mais alguma coisa aqui? Talvez o fato que eu falei para vocês agora dos seus pais, professores, no ministério, o seu líder. Talvez você é muito chamado a atenção porque você está sendo trabalhado, forjado para algo que Deus quer entregar para você. Ao negar que conhecia Jesus, Pedro estava negando o seu sentido mais profundo da sua existência, da sua faculdade de 3 anos juntos do mestre e da sua maior vocação. Amar a Cristo de todo o seu coração e ser pescador de homens. Mas a realidade interna de Pedro, mais uma vez o traiu. E no meio de toda essa história, dessa mistura de sentimento e angústia, a Bíblia diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Essa parte está em Lucas 22, 61 e 62, que fala do olhar de Jesus para Pedro. O olhar da redenção. Pedro estava se sentindo péssimo. Sabe quando você faz besteira e você fala, por que eu fiz isso? E não tem como você voltar atrás. Como eu cheguei nesse ponto, Pedro estava se sentindo assim. Enquanto estava sendo golpeado fisicamente, Jesus se esquece da dor que sentia e acolhe a Pedro com o olhar mais sublime. Pedro, por sua vez, golpeava sua própria emoção, negando. Na terceira negação,
O Deus e o pescador se reencontraram num dos olhares mais belos da história, cheio de compaixão e de amor. Nunca na história houve olhar tão lindo como este. O discípulo dizendo que não o conhecia, que nunca andara com ele. E o mestre o amando num singelo e muito significativo olhar. Naquele momento, Jesus gritou no silêncio e o seu olhar foi mais forte do que milhares de palavras. Sem falar nada, mas foi como se ele tivesse dito a Pedro: cara, eu compreendo a sua fragilidade. Apesar de você pensar que está pronto, discípulo querido, negar-me não será o seu fim. Eu nunca deixarei de te amar, você faz parte da minha história. Para sempre, seja perdoado. Mas agora entenda uma coisa fundamental. Você precisa andar na minha liderança. E não na intensidade das suas emoções. Eu não vou anular a sua essência, você vai continuar sendo Pedro. Mas quando você for batizado pelo meu Espírito, a intensidade que você carrega será usada da maneira certa, sem comprometer o propósito, mas potencializando. Uau! O Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a direcionar a nossa intensidade da forma certa. Talvez você seja muito intenso, muito ousado, muito falante. Faz primeiro, pensa depois. E talvez você seja aquele cara bem bad, sabe? Que curte uma bad mesmo, profunda. Sabe aquela pessoa que adora uma deprê? E fica escutando aqueles louvores gospel, não sei nem dizer como fala aquilo, sofrência, gospel sofrência. Você gosta daquele gospel sofrência, você é meio deprê, você é muito intenso nisso tudo. Só que a nossa vida precisa de equilíbrio. E a gente sozinho, a gente não consegue. E quem dá equilíbrio pra gente é o Espírito Santo, gente. Não tem como você tentar conseguir equilíbrio sozinho. E talvez você diga assim pra mim: ah, Flavinha, mas eu sou muito novo. Meu filho, eu sempre falo pra ele, o Tutu vai ser o exemplo da pregação de hoje, tá, gente? Ele já tá preparado pra isso, que eu já conversei com ele sobre. Ele é extremamente reativo. E eu falo assim pra ele. E ele fala assim: mamãe, eu tenho muita facilidade de me irar, sabe? De ficar irado. Eu falei: então toda vez que você ficar irado, você vai falar: eu sou manso e humilde como Jesus. E vira e mexe, eu vejo ele dentro de casa. Ele tá lá brigando com o irmão dele ou alguma coisa. Ele fala: ai meu Deus, eu sou manso e humilde como Jesus. Virou um mantra pra ele. E eu creio assim que a gente precisa de palavras que vão alinhar as nossas emoções e o nosso jeito de ser. E que a gente encontra só na palavra de Deus, que sozinho a gente não consegue. O choro profundo fez Pedro refletir. O contato com sua realidade o deixou em choque, pois ele entendeu que o amor que ele dizia ter por Jesus não anulou a sua falta de equilíbrio e sua falta de domínio próprio. Ora antes, ele mesmo havia dito que morreria por Cristo, mas horas depois ele negou. Então Pedro começa a mensurar a grandeza do seu mestre no máximo do seu erro. Mas Jesus apenas com um olhar mostrou seu profundo amor, sua imensurável sabedoria e misericórdia para com Pedro. Desconcertado ao ser invadido por aquele olhar, Pedro discerniu tudo. Foi como se ele pensasse: eu não tinha entendido que todos os que fizeram a opção de seguir a Cristo não teriam uma sorte diferente da do seu mestre. Porém, apesar de bofeteado por toda aquela situação, a aliança de perdão que havia se estabelecido instante antes do olhar de Jesus não poderia mais ser quebrada por qualquer violência física. E Pedro entendeu: a causa é bem maior do que a minha vida.
Foi o que Pedro entendeu. Então, voltando aqui no Hulk, eu queria falar para vocês sobre os Vingadores, que eu acho que aqui todo mundo conhece, né? O último que teve. Onde o Hulk mudou um pouco. Esse Hulk aqui, descontrolado, nervoso, que muitas vezes colocou a missão em risco, comprometeu a missão, colocou os amigos dele em risco. Agora acontece algo novo na vida de Hulk, como aconteceu na vida de Pedro. O Dr. Bruce Banner, ele simplesmente conseguiu dar discernimento e intencionalidade na força do Hulk. Foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. Jesus falou: eu não vou tirar a tua essência, você vai continuar sendo Pedro, mas você vai ter controle. Você não vai ser um descontrolado. Você não vai agir primeiro e pensar depois. E o Dr. Bruce, o que ele fez? Ele passou a controlar o Hulk. Os que amam aí os Vingadores ficaram um pouco chateados, porque eles tiveram a impressão que o Hulk perdeu a força. Só que o Hulk não perdeu a força. O Hulk agora sabe usar a força da maneira correta. Foi isso que aconteceu. E aí esse Hulk aqui rasgado, com o dedo quebrado, gente, aqui foram as crianças, com o dedo quebrado, com as veias expostas. Depois que ele passou a ser controlado pelo Dr. Bruce, pelo cientista, ele ficou assim. Agora ele veste uma roupa. Ele veste uma farda. Ele não anda por ele faz parte de um time. Ele não saiu da missão. Ele continua na missão. Só que agora ele é direcionado. Ele olha o todo. Ele se comunica. Ele não coloca mais todo mundo em risco. E o pessoal fala: eu não gostei porque esse Hulk agora parece que está fraco. É assim que o mundo quer você, descontrolado, desobediente, sem controle, arredio, respondão. O mundo quer você assim. Só que Jesus não quer você assim. Jesus quer que você tenha domínio próprio. Jesus quer que você ouça um líder seu, seus pais, autoridade na sua vida, e você tenha respeito. Porque a gente sabe de notícias de adolescente, de jovem, que responde o pai, que agride. E é assim que o mundo quer. Fala do jeito que você quiser, você tem que ser feliz, não importa se seu pai gostou, se sua mãe gostou, não importa se é certo ou se é errado, o negócio é você ser feliz. E Pedro, reativo como era, muitas vezes fez muitas besteiras. E por isso ele foi chamado a atenção tantas vezes. Só que quando Pedro se submeteu a essa liderança, como o Hulk se submeteu à liderança do Dr. Bruce, tudo mudou. Eu não sei se vocês viram alguns episódios, né, dos Vingadores. Existia uma luta interna muito grande. Ao mesmo tempo vinha uma personalidade do cientista e ao mesmo tempo vinha aquela personalidade do Hulk. E isso acontece com a gente todo dia, sim ou não? A luta da carne contra o espírito.
Todo dia a gente passa por isso. Todo dia a gente tem que escolher Deus. Todo dia a gente tem que escolher ser liderado pelo Espírito. Todo dia, porque senão o Hulk quer sair de dentro da gente mesmo e quebrar tudo, esmagar tudo. Quem nunca teve vontade de quebrar tudo? De quebrar todo mundo? Quem nunca, né, gente? E aí o Espírito Santo vem e fala, não é assim que a gente resolve as coisas. Não é assim que funciona. Pouco depois daquele olhar de redenção a Pedro, Jesus é morto, ressuscita e manda um recado especificamente para Pedro encontrar com ele. Depois que Pedro passou por toda essa angústia, que ele entendeu o que ele tinha feito, que ele entendeu que ele não era nada daquilo que ele pensava, que ele entendeu que o amor de Jesus era maior que tudo, muito maior do que ele imaginava. Jesus, com esse olhar de misericórdia, ainda tentou cercar Pedro de todas as maneiras para Pedro não desistir, porque Pedro era pescador de homens, para Pedro não voltar a querer pegar peixes. Jesus prepara todo um cenário para trazer para trazer Pedro de volta para a missão. Jesus é morto, ressuscita e manda esse recado para Pedro. E aí o anjo diz assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Está lá em Marcos 16:7. Exatamente à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, Pedro aceita o convite, o perdão do mestre e se perdoa também. Jesus, do alto da enorme sabedoria, faz exatamente 3 perguntas para comprovar se Pedro o amava como realmente falava. E aí Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. Como Pedro negou 3 vezes, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta se Pedro o amava. Toda essa história que você conhece sobre Pedro, sobre Jesus perguntar se ele amava, apacenta minhas ovelhas, toda essa história acontece. E Pedro entende qual é a missão da vida dele. E aí aquele Pedro explosivo, descontrolado, muda por dentro primeiro. Porque aquele choro de Pedro foi um choro de sofrimento. Porque ele se reconheceu. Ele viu quem ele era realmente e a grandeza. Porque quando você olha para a grandeza de Jesus, que se fosse eu e você, a gente ia falar, Pedro, tu só vacila, cara. Como você me nega dessa maneira, Pedro? 3 anos andando comigo, cara, você não aprendeu nada. Cara, não tem jeito para você, Pedro. Já deu para mim. Se fosse eu e você, a gente ia fazer isso. Por muito menos a gente faz. Mas Jesus falou para ele, cara, isso não muda nada. Porque eu tenho um propósito para a sua vida. Depois de tudo isso, já em Atos 1 e 2, Jesus sobe aos céus. O Espírito Santo desce em Pentecostes. Aí Pedro, já focado, dependendo da liderança do Espírito, prega. E já no primeiro culto, 3.000 homens se convertem. Aí só a sombra de Pedro cura. A chave da igreja é entregue a ele. Ele passa a ser um homem de oração. E no final da sua vida, Pedro sendo Pedro, até na hora de morrer, consegue ser intenso e marcante. Ele anda cheio de autoridade e muito poder. Então ele é preso e condenado à morte. E assim como o seu mestre, ele teria morte de cruz. Só que agora, diferente daquele Pedro, que tentou convencer Jesus a se poupar da morte, e que também se escondeu com medo de morrer, Pedro faz um último pedido. Mas não mais com as suas emoções fora de controle. Alguém que tivesse parado de ler a história no episódio da negação poderia pensar que Pedro pediria para ser poupado, ou que era inocente do que estava sendo acusado. Mas Pedro, ou que era inocente, né? Mas
pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me põe de cabeça para baixo. E ele morreu de cabeça para baixo. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que estava cheio de medo, aquele Pedro imaturo, aquele Pedro reativo, aquele Pedro descontrolado, agora controlado pelo Espírito, entendendo o amor de Jesus, ele compreendeu que a vida dele não era aqui, como a gente às vezes pensa que a gente está no mundo a passeio. A minha vida e a sua vida têm propósito. A minha vida e a sua vida têm sentido. E o propósito da vida de Pedro era viver essas coisas, ser forjado. Ele passou por um processo dolorido, como eu e você. Talvez você ainda tão jovem ainda, adolescente, mas você já viveu tantas coisas difíceis na vida. E você pergunta: por que, Jesus, eu passei por isso? Jesus está te forjando. Vai ficar tudo bem se você entregar a liderança da sua vida para Ele. Não pense que você é adolescente, você não precisa de uma liderança. Às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, como Pedro. Às vezes a gente acha que a gente está no controle. Mas nós não estamos. E eu creio que se você começar bem desde cedo, entregar o controle para Jesus, você será bem sucedido mais rápido. Você vai viver o seu propósito muito mais rápido. Porque às vezes a gente deixa essas coisas de lado e dá cabeçada na vida. Sofre pra caramba, porque é rebelde, porque é desobediente. E sofre. Algo que você já poderia estar vivendo diferente. Então assim, faça como Pedro. Chore amargamente pelas escolhas que você tem feito errada. E se submete, se coloca diante da liderança de Jesus. O Hulk agora é um cara controlado. É um cara que entende a missão, que se submete. Vocês sabem por que aconteceu o que aconteceu com Satanás? Porque Satanás, ele não quis se submeter à liderança de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E, gente, a nossa geração, essa geração, vive um espírito de rebeldia muito forte. Muito forte. E a gente precisa acordar para a vida o quanto antes para viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Essa palavra faz sentido para você? Sabe, queridos, às vezes a gente pensa que a nossa vida é... eu sou uma pessoa muito comum, Flavinha. Eu sou uma adolescente muito comum, sabe? Deus não tem nada de especial para mim. Deus não vai usar a minha vida em nada. Vai sim, querido. Deus vai usar a sua vida na escola. Deus vai usar a sua vida no meio da sua família. Deus tem tanta coisa para você. Grandes homens da Bíblia foram usados na adolescência. Grandes homens de Deus foram usados na adolescência e você pode ser usado. Para finalizar, eu quero contar um testemunho aqui para vocês. Há 2 semanas o meu filho falou assim: mamãe, a professora perguntou qual era a religião dos alunos. E aí eu falei a minha, outros amigos falaram as suas, e o meu amigo, que ele mudou de escola, e ele colou num menino lá que ele gostou muito. E aí ele falou assim: o meu amigo que eu gosto tanto, ele disse que é da Umbanda. E agora? E aí eu falei para ele: filho, tudo bem. Você só fica ligado com ele e você procura ser testemunho de Cristo na vida dele. Isso não muda nada. Conversei com ele sobre isso, ele passou uns 3 dias.
me liga o Arthur da escola. Mamãe, conversei com o Ian. O que, filho, que você conversou? Eu expliquei para ele o que é esse negócio de Umbanda. E falei para ele, cara, você precisa adorar só Jesus. E aí ele perguntou, como eu faço para adorar Jesus? Aí ele falou assim, você tem que fazer uma oração. Você tem que chamar Jesus para morar na sua vida. E aí Jesus vai tomar o lugar de todos esses outros deuses. E aí o Arthur fez a oração com o amigo dele. E o amigo dele falou, eu quero Jesus. E ainda mandou recado para a mãe dele por WhatsApp, o menino. E Jesus usou a vida do meu filho de forma simples. Você pode ser usado. Creia que Jesus tem um plano para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Jesus, muito obrigada por essa palavra. Senhor, eu quero colocar diante de você todos esses jovens que estão aqui, os que estão nos assistindo em casa, Senhor. Que o teu Espírito, Pai, possa dominá-los, liderá-los, Pai, como o Senhor fez com Pedro, como o Bruce fez com o Hulk, Pai. Que eles possam viver debaixo de uma liderança, Pai, intencional, saudável, que vai proporcionar para eles, Pai, uma vida muito mais abundante do que uma vida de erros e acertos, Pai. E eu quero, Pai, diante de Ti, Senhor, liberar essa palavra sobre essas vidas. Que essa palavra entre no coração deles, que gere fruto, que gere transformação, que gere mudança. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, mas não só tocados, Pai, mas guiados. Para que eles sejam influenciados, Pai, no caminhar, no dia a dia, Senhor, não só aqui no culto, mas no dia a dia deles, Pai. Eu oro assim, Senhor, e Te agradeço porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. E Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e tem cuidado de cada um deles. Em nome de Jesus, amém.